Foi? Fala, time! Sejam muito bem-vindos a mais um Ponto de Virada. Hoje, com a presença de um grande empresário, mas gigante. Eu vou passar aqui, eu falei assim, cara, eu vou passar isso aqui, depois eu faço o jabazinho. Ele, não, pode fazer, pode ficar à vontade, meu amigo. Então, já que você falou isso aí, eu vou fazer. Já que tu me autorizou, então... Galera, você que está buscando uma ferramenta de trabalho, porque hoje eu já nem tiro mais para telefone, cara. Eu acho que é uma ferramenta de trabalho adequada para você trabalhar suas redes sociais como Instagram, Facebook e o que você tiver vontade. A Mordendo a Maçã está aqui para fazer a sua experiência de troca de telefone ser a mais linda e bela possível, sem incomodações. Porque tem muita gente, meu amigo, que faz o seguinte: fala com várias pessoas, porque hoje em dia tá fácil de entrar no ramo de iPhones. Só que quando dá algum probleminha, aí tu vê quem é quem. Aí tu vê que o cara que te falou que tinha uma loja gigante tava vendendo dentro do quarto dele lá pelo celular e tirou o teu celular de dentro de um tênis pra te vender. Então, cara, procure uma empresa séria para fazer esse upgrade e essa troca de telefone. Sem mais delongas, que é a Mordendo a Maçã oficial. Não esqueçam, por favor, que fique bem claro aqui. Sem mais delongas, com vocês e para vocês, Helmut. Falei certinho, tu viu? Falou. Eu falei, Gostei. cara, vai ser um desafio, Vai porque ser. nem eu te chamo assim, cara, nem eu te chamo assim. Pois de primeira, né? Ah, tu viu? Não, como diz a juventude, de prima. De prima, de prima. Posso pegar o gancho da propaganda? Pode, claro. Não. Fica à vontade. Cara, coincidência. A minha sócia é cliente deles. É mesmo, cara? Aliás, tu diria que ela já mordeu a maçã. Já mordeu a maçã. Ela já mordeu a maçã. E outra, há que fale de uma outra loja. Mas eu não sabia disso, desse amor que ela tem com eles. Teve um momento lá, no ano passado, ela precisava do... Repote. Ela ligou. Ela não teve na loja. O cara não deu uma hora. Eles Não, a galera é fera, e mesmo. que eu surpreendi, eu vou ter que me tornar cliente, não tem jeito. É uma promessa para mim mesmo. Porque já é a segunda pessoa, fora a Fran, que fala, hoje você está fazendo propaganda, tudo bem, mas eu tenho certeza, porque eu já estou vendo na mesa que você usa o material dele. Sim, porque muitas vezes a gente faz propaganda do outro sem usar o produto. Sim. Não, tome esse suco, mas eu não tenho coragem de tomar. Não tomo. Morda essa maçã, já está mordida. E a Fran fala tanto, e eu não conheço eles. Não então conheço. Já vou te levar ali na próxima salinha para tu conhecer. A Fran fala com tanto carinho e que eles mandaram para a Fran até os mimos. Sim. Eu falei, o que é isso? Eu vou ali nos camelões da vida, eles não dão. Eles nem abrem sorriso. Sério, coincidência. Já é a segunda pessoa e agora uma empresa, né? Exato. Eu acho que isso é um ponto de virada. Exatamente isso. Cara, eu gostaria muito que tu me desse a honra de se apresentar aqui para nossa galera, por gentileza. Isso é uma honra para mim também, né? É uma honra porque o nome que você acertou de primeira, eu tenho muito orgulho dele, porque quando papai e mamãe criaram esse loiro dinamarquês aqui, Helmut Miller Pichler, eu sou gestor empresarial e público já há 22 anos. E eu chego a dizer, eu não parei para fazer um parâmetro de conta, assim, mas na mental, eu acho que 80% desse histórico dos últimos 22 anos foi voltado para a área pública e eleitoral. E que eleitoral já não faço mais. E 20% de gestão empresarial. Mas tudo que eu sempre fiz com muito zelo e carinho. E é isso que eu faço todos os dias. Levanto com muita motivação para fazer... não mais do mesmo, mas para fazer o diferente. Sim. Esse sou eu. E tu tem diversas empresas, né, cara? Conta mais sobre isso aí. Explique, por favor, que a gente conversou, você me falou de algumas faltou, me conta isso aí. Faltou. Na verdade, assim, sempre tive ou empresas direto, até antes desse período de 22 anos, ou indireta. Exemplo,
Você tinha uma empresa, eu, por causa de conta de contratos públicos, eu não podia, às vezes, aparecer por causa do cargo. Como é que eu exemplifico isso? Por exemplo, você é formado em Direito, tem a tua OAB e se elegeu deputado. Você tem que deixar em suspensa a tua OAB, você não pode atuar. Não, por causa da função pública. Ela não pode conflitar os interesses. Mas você acaba fazendo, porque como é que você fecha os teus negócios? Você põe alguém cuidando da operação. Então, sócio direto há 22 anos eu não tinha. Então, tinha uma empresa chamada Bios Consult, e hoje é um grupo empresarial. A Bios Consult não existe mais, ela foi transformada com a fusão empresarial. Somos que eu chamo, um ecossistema. Né? Na realidade, não fui eu que apelidei esse ecossistema, foi a sócia. É um ecossistema que cuida de CNPJs e CPFs, que é o Grupo Malta Pickler. Ele tem a Pelcubo Gestão de Empresas, a Pelcubo Gestão Pública, a Pelcubo Gestão de Pessoas e Processos e a Malta Pickler Gestão de Investimento em Imobiliário. Então, é esse ecossistema todo para cuidar de CNPJs e CPFs. Ah, legal, legal. E me conta esse negócio do imobiliário aí, deixa eu entender, porque é um ramo que eu tô entrando. Eu tô adentrando. Eu já fiz 2 operações. Eu fiz 3, Sério? na verdade, contando com a minha. Eu fiz 2 operações de compra, tá? Atualmente tô com as 2 ainda, porque agora eu tô concluindo a segunda, que é imóvel de leilão. Isso é bom, hein? E aí eu tô finalizando ainda, comprei lá no São José dos Pinhais. Fosse Lá lá no para o Paraná. Paraná. Nem sei onde, eu não sei onde é que é. Não, conhece, Mas, tu sabe sim, tu conhece Curitiba. sim, sim. Não, eu Já foi sei. de carro? Sim, sim. Passou por São José dos Pinhais. Sim, sim, São sim. José dos Pinhais está para Curitiba, assim como São José está para Floripa. Exatamente. Tem que passar. Passar, exatamente, exatamente. Foi nessas pesquisas e tal, e eu tenho um consultor que me auxilia, né? Porque, cara, eu sinceramente não entendo. Não entendo bolhufas de como é o processo ali de verificação de dados e coisas para poder estar fazendo a compra, documental, enfim. E aí, como ele é de lá também, ele me auxiliou a tá fazendo essa compra. Não é uma pauta que eu domine, mas já investi. Parei. Porque Fez bons negócios? Todos bons negócios, porque a assertividade está em tu ter um bom consultor, que esteja acostumado. Porque, exemplo assim, tá legal, tá num bom preço aquele apartamento. Não é só o bom preço. Sim, eu tenho que saber assim, como é que eu vou pegá-lo? Quanto que eu vou gastar numa possível reforma? Tem morador lá dentro? Ele é proprietário ou ele é inquilino? Como é que eu tiro ele? Então, tem algumas peculiaridades que tu tem que estar atento para saber qual tempo resposta para eu ter a lucratividade que eu pretendo ter. Sim. Porque se isso me dificulta muito, corro o risco de empatar ou perder. Exatamente. Apesar que com imóvel nunca se perde, mas o tempo de retorno vai ser mais demorado. Sim. E o dinheiro parado é uma perda, ainda mais no Brasil. Ainda mais falando em real. Ainda mais falando real. Então, quando tem um consultor que já está acostumado para o bom leilão, não tem erro. Sim. Não. Se é um jogo que tu quer jogar, eu quero isso para minhas empresas. É realmente o que eu quero. Aí tu vai ter que, daqui a pouco, aí nos contratar para montar a equipe. Porque o que acontece? O consultor, ele é um corretor melhorado. Sim. Exatamente, cara. Esse meu é ligeiro, tá? Ele é ligeiro. Mas ele não faz gestão. Não faz gestão. Qual é a melhor empreiteira? É eu que vou lá pintar e reformar. Quem tira o inquilino? Quem tira o proprietário? Qual é o jogo? Eu brigo na justiça ou eu negocio e pago para ele sair? Qual é a melhor jogada? Daí isso eu entendo. Sim. Porque o que é que eu faço todos os dias? Resolver problemas. Sim. De quem? Além dos meus, dos outros. 90% da minha vida é resolver problemas dos outros. Sim. E que me pagam para isso, e é gostoso isso. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Aí sobra 10%. Depois que acostumar, Depois que acostuma, né? Porque no começo é assustador, né, cara? É assustador. Mas é gostoso, é prazer. Tu não faz o que gosta? Sim. Pô, tu é um ótimo comunicador. Sim. Criou com uma sacada assim, ó. Porque vamos combinar que tem muitos podcasts. E todos bons.
Todos. Todos o podcast veio para ficar com esse novo formato de filmagem. Quer dizer, podcast e youtuber, Sim, que o podcast, o nome mesmo, é uma comunicação de rádio. sim. Pô, mas como é que faz o ponto da virada? Quer dizer, vocês transformam o produto de vocês numa virada e provocam uma conversa com os empresários como fizeram a virada. Sim, Pô, uma grande sacada. Sim. Ninguém fez isso. No Brasil eu não conheço. sim. não Inclusive, galera, que olha pro nome, ó, porque isso aí tem bastante gente que fala, tá? Ah, É. porque o ponto de virada é legal e tal, mas é um nome que talvez já tenha. Não, eu registrei. Ah! Tu viu só? Isso aí, Ó. porque o que acontece? No primeiro dia que eu falei, a gente anunciou, botou na cara, vai ser ponto de virada. Um cara pegou e falou assim: Cara, eu já tinha pensado nisso aí, mas nunca startei. Na Opa! hora eu falei: Opa, registra Acendeu o agora. alerta. Registra agora, já fala com o Léo lá, que era um cara que cuida pra mim, já fala com o Léo lá que tinha registrado outras marcas. Vamos registrar isso aqui, cara, porque é certeza. Ainda mais em evento e coisa, meu Não, Deus do céu, só águia. Não, e assim, ó, porque às vezes tu tem o nome de uma empresa, às vezes não, tu sempre tem o nome de uma empresa, ou o teu nome é um nome que você criou, mas você não está com ela publicizada. O registro passou uma vida. O de vocês não. Sim, Tá na tá mídia. feita pra expor. Ela né? é feita para expor, ela chama atenção. Uma das preocupações que a gente teve desde o início, na fusão das empresas e a criação de novas, com a sociedade comigo e com a Franciele Malta, foi em registrar. Nós temos um advogado especialista, que é o Marcelo, um queridão, e com uma expertise fantástica, tudo registrado para evitar. Não é que não possa alguém reivindicar. Se reivindicar, você não, está garantido, é meu. Sim. Não, então Tem você que, fez tem bem. que ser, né? Tem que garantir, Não, né? gente, tem que garantir. No mundo de hoje, E me diz uma coisa que a gente estava comentando ali, qual que é o que você planeja para as empresas de vocês? Qual que é o que vocês visam para o futuro, assim? O que vocês vislumbram? Porque eu conheço a Fran também e sei que ela ela é uma menina que procura grandes planos, né? Então, você vê essa empresa realmente decolando adiante, assim, saindo da curva? ela já saiu do papel antes de a gente se conhecer. Legal, Como é que fala isso, né? Porque a gente já estava, não voos tão altos, mas já estávamos voando cada um com seus negócios. Sim. Pagávamos os boletos, Sim. vamos dizer assim. E já é importante, né? Pagar boleto no mundo de hoje certeza. já Garantir? Tá louco. E com a fusão já deu um salto. Claro, não é o que a gente quer ainda, né? Porque nessa nova formatação nós temos os nossos planos já traçados. É importante ter planos. Não é só sonhar. Esses sonhos, para eles se materializar, você tem que botar no papel. Sim. Mas botar por botar, não. Quando eu ponho, tem que ter um propósito. E ele tem que ter tempo. E tempo tem tempo da prospecção, tempo da maturação, né? E de entrega, de recebimento de resultados. Porque daí nós entramos num conflito. Porque como eu prometo para o meu cliente entregar resultado, ele pode olhar para mim, como que você vai me entregar se você não tem resultado? Sim. Exatamente. Eu posso abrir lá um supermercado, começa com uma vendinha e me tornar supermercado. Não tem problema. O resultado que eu tenho que entregar é para mim. Mas como eu prometo para ti, eu vou fechar um contrato contigo e vou fazer isso aqui, que já é um sucesso, em um tempo maior se tornar, tu vai ter que olhar para mim, tá, mas o que é que você tem de sucesso? Sim, exato. E as pessoas te julgam, elas não precisam nem ir para uma pesquisa. Se ele quiser fazer uma pesquisa, ele faz. E deve. Mas se ele não esqueceu de fazer uma pesquisa sobre as tuas empresas, sobre você, nós somos julgados toda hora. Sim. Ele julga pela tua roupa, ele julga pelo teu carro, aonde você almoça, onde você janta. Mas eu vou fazer isso por ostentação? Não. As pessoas observam se isso é natural teu. Uhum. Com quem você convive, com quem você conversa. Ele diz, que cara é esse de sucesso aí? Ele vem me falar de sucesso.
Tá de sacanagem comigo? É. Então é muito assim, não pode falar assim, ó, faz o que eu faço, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Sim. Então, quando nós planejamos, lá no ano passado, para 5 anos prorrogável a 7, ela não foi prorrogável a 7 porque poderia dar algo errado. Não, para que haja um plus a mais onde a gente quer chegar. Sim. Vou te exemplificar. Nós tínhamos planejado a nossa expansão empresarial para São Paulo para daqui 2 anos. Daqui não. No ano passado, então, supostamente aconteceria. No ano que vem, na virada ainda para o próximo. Já estamos em São Paulo. Já estamos procurando um local em São Paulo para botar a nossa sede em São Paulo. Já estamos expandindo os negócios para Minas Gerais. Bom, tínhamos planejado para 5 anos o exterior. América Latina e Europa. Só não fomos ainda porque ainda a gente sente que falta ainda... Sim. Mas já estamos sendo provocados, falando, não, ano que vem a gente chega. E os parceiros de lá dizendo, não, eu falo, calma, a gente está segurando. Porque se você não segura, porque vamos sonhar que a gente quer sucesso para as nossas vidas. Com certeza. Para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, para que venham mais negócios, porque muitas dos negócios é por atração, né? A lei da atração. Sim, com certeza. Mas tem coisas que tu tem que segurar. Opa, eu quero muito, mas não dá. Por exemplo, eu quero uma Porsche. Eu posso ter a Porsche já? Mas quanto é que isso vai me custar e quanto vai sacrificar da empresa? Quanto que eu vou ter que me sangrar para adquirir? A Dodge minha já não tá boa? Tá. Me levam a um puta... Entre a Porsche e a Dodge, eu prefiro a Dodge. Mas a Porsche, ela te dá estar. Eu sei porque ela tem uma empresa que não é do grupo, mas é uma empresa familiar, que é da minha esposa e do meu filho, que é a oficina mecânica. Posso fazer uma propagandinha? Claro, Automap Mecânica. Você tá em casa. Hã? Mas agora. O que acontece? Automap Mecânica, lá tu vai chegar, vai ter um Fuca sendo arrumado. E tem. Mas vai ter Porsche lá dentro. Vai ter Maserati. Então eu vou lá, eu faço uns vídeos. Gente, quem já viu esses vídeos comigo lá, eles não são meus. Eu nem mostro a placa. É para fazer, né? Eu estou aqui, mas quem já conhece já sabe que eu estou na Automap. Passei pela Automap lá, ou para pegar a esposa para almoçar, ou o filho. Mas eu não posso ainda tê-las. Porque eu vou sangrar a empresa, vou sangrar minha conta particular, e no momento do socorro eu não vou... Então, no momento certo. Então, cada passo... E isso a gente faz com os nossos clientes. Tem cliente que se afina mais comigo, na área de gestão empresarial. Tem cliente que se afina mais com a Fran. Temos um exemplo de uma cliente, que eu não posso dizer o nome, sigilo profissional, e num grupo aí de network, eu escutei ela falando assim para o grupo, para uns 4, 5 advogados, um médico, ela assim, eu vou ser rica. Eu só não sei como e quando. E eu sou muito brincalhão. Eu voltei, falei, me procura que eu sou a pessoa que posso te ajudar. E virei as costas e fui para o elevador. Ela os abandonou, correu atrás de mim e falou, eu vou contratar o teu serviço. Eu falei, calma aí, sua louca. Eu sei que você tem 2 sócios. Não. Eu já falei com ele. Eu só não conseguia falar contigo, já que tu veio falar comigo. Nós vamos agendar uma reunião e eu sei, e tu e a Fran têm uma fama aqui no grupo. Falei, é ruim? Não, é boa, que vocês não têm tempo. Vais arranjar o tempo. Aquilo para mim foi um choque. Te juro. A pessoa que vai escutar isso, porque ela é seguidora do podcast, ela vai escutar. Ela vai saber que é ela que eu estou falando. Eu nunca tinha falado, eu não falei para ela o que eu vou falar agora. Ela mexeu também com as nossas bases, porque ela assim, eu acho que é o momento de vocês atender pobres. Eu falei, quando que eu falei que nós não atendíamos? Não é que os clientes de vocês sempre é médio e grande? Então a gente acha, não, a gente atende sim. É que a gente não publiciza isso. Sim. Não publicizávamos até então. Sim. Ela descobriu o nicho.
Ela sempre nos provocou. E ela falou assim, e eu marquei a reunião, fiz a reunião com ela, sem os sócios, e ela falou assim, realmente, eu já fiz uma pesquisa de mercado, eu sei quem é o que cobra menos e mais, eu sei que vocês vão cobrar mais. Eu estou disposta a pagar, pelo tamanho da minha empresa. Ela assim, nós nem somos bobo nem nada. Mas eu só fecho contigo se a tua sócia me mentorar. Ó, afinidade. Sim. E eu perguntei, por quê? Porque o meu sonho é ser ela. Ser como ela. Aquilo para mim, eu assim, pá. Tá fechado. Ela não vai ligar para ela, não, tá fechado. Queridona, tá fechado. E ali criamos um produto. Nós já adaptamos a metodologia dos clientes grandes, que é uma metodologia mais... ela tem que ser... nunca 100% assertiva, mas ela tem que ser 99% assertiva. Quebra contratual, não queira ver uma multa de quebra contratual. Né? Nós adaptamos ela para a metodologia GPM, uma metodologia exclusiva nossa, de atender os pequenos. E ela, sem perceber, foi... Agora posso falar? Pode. Ela foi nosso laboratório para o pequeno. Sim. E deu certo. E nós não publicizamos ainda 100%, porque aquilo foi um foi puxando o outro. E brincadeira que eu tive que começar a tentar não aceitar a brincadeira, não fechei a cara, não. Mas não sorri junto. Estão atendendo pobre? Eu quero também. Foi assim. Sim. Foi a partir desse primeiro cliente. E aquilo daí nos assustou, porque quando você trabalha com essa grande escala, tu já tem que contratar mais profissionais com a mesma pegada tua. Sim. Atender bem com eficiência. E eu vou te dar um exemplo assim. Por exemplo, o MEI. O MEI, ele levantou numa manhã ensolarada, estava no CLT, somos todos nós, e disse assim, vou empreender. E já está natural nosso empreender. Vou produzir, vou vender um produto ou serviço que é algo que eu sei que eu faço bem. Vou vender sabonete. E sabonete dá dinheiro. Mas ele começou dentro de casa. Derrete as velas, põe essência, e sai o sabonete mais bonito. Ele era gestor? Não. Bom, mas é empreendedor. Sim. Então ele abre o quê? A MEI. Tem os benefícios do governo. O Mezinho é um CPF evoluído. Evoluído. O governo te identifica Sim. onde você está. Que estava na clandestinidade. Sim. O governo dizendo assim, queridão. Ai, tu tá aí. Tu tá aí, você existe. Vamos fazer 85? Não, e eu faço de conta que acredito que o governo é bonzinho, falou, eu vou nesse caminho. Ele não me protege em nada. Sim. Nem patrimonial, como você falou mesmo, ele é um CPF melhorado. Louco pra tu fazer um 100zinho. Isso. Um 120. Pra dar aquele... vamos pagar o impostinho aqui. Te peguei. Então, assim, mas a rapaziada de plantão dos MEIs são rápidos. Ele sabe jogar com o governo também. E ele vai jogando. Só que vamos combinar que MEI, ele se tornou, na cabeça dele, empresário. Sim. Então, ele é empresário. Porque é ele sozinho. Então, ele tem que estar no operacional e no comercial. Como é que faz isso? Pode me explicar? 24 horas, né? 24 Como? Horas. Como é que tu atende um cliente para prospecção na madrugada? Mas eu posso produzir o sabonete na madrugada. Sim. Então, eu tenho que vender o lote de produto. Primeiro, descobrir quem quer. Qual é o meu perfil de cliente? Onde está esse cliente? Ele é um cliente individualizado ou ele é por atacado? Então, eu defini qual a capacidade minha de produção e o que eu posso atender. Definiu isso, todos nós aprendemos isso na 4ª série primária, não precisa nem de curso. O brasileiro é bom nisso. Bom, então ele sabe, não posso atender por atacado, senão não seria MEI. Eu começo a atender, um corporativo. Brindes para a empresa do podcast. Brindes. E ele vai fechando como se fosse atacado, mas não é. E ele está vivendo bem. Mas daí o cartão de crédito dele já é o mesmo.
Quando viu, ele misturou tudo. E o IBGE e o Sebrae apresentam uma estatística que é assustadora. 80% fecha no primeiro ano. Ou fechar mesmo, da baixa, ou fecha por inércia. Que normalmente não dá nem não baixa, cara. Não Essa é dá a grande baixa. verdade. É só segue. Daqui a pouco vai aparecendo os boletão lá. Sim, exato. 20% sobrou. Desses 20% sobrou, a metade no segundo ano vai fechar. Resumindo, ao longo de 5 anos, 95% daquilo que começou vai fechar, vai sobrar 5%. Não é estatística, é só pesquisar. Sim. Eu convido Tá todos fácil. a pesquisar. Não, hoje está fácil. Você vai lá nos portais, está lá, os números dizem. Sim. Esses 5%, com certeza, a metade deles contrataram empresa de gestão. Como é que eu faço a virada? Como é que eu faço essa virada para estar aqui nesse podcast? Porque o restante não vai passar por aqui, querido. Porque ele não vai vencer. E aí nós adaptamos isso e falamos, não, vamos ajudá-los. Como é que se ajuda isso? Trazendo tudo aquilo que se faz nas grandes e nas pequenas e faz uma adaptação. Não vai entregar tudo. Vai entregar o adaptável. Pegamos a metodologia e eu digo para ti, continua sendo, por enquanto, você, porque você não pode contratar um segundo. Mas sabe essa parte que te ingessa administrativa? Traz para mim. Eu não vou cobrar nada por isso. Quê? Tudo para quê? Através de sistemas. Manda tudo para mim. Eu vou ser o teu comunicador entre o teu contador para saber se o teu contador está fazendo certo para te evitar problema. Sim. E não estou dizendo que os contadores fazem algo de errado. Mas, às vezes, os funcionários percebem inadvertidamente. Né? Então, nós somos o elo e quando ele melhora os processos internos que nós vamos realizar, a gente sai daquela ideia da consultoria, faz. Sim, mas como é que faz? Não, eu faço, junto contigo. Vou treinando. Vou melhorar o teu processo de venda, vou melhorar a tua publicidade, vou melhorar. De fato, a gente pega junto. Aí a gente vai para o segundo patamar. A minha rede network é a tua. Como? Coloca à disposição. Recentemente, está aí nas redes sociais do Grupo Malta Pickler, realizamos um jantar para uma fintech, um banco, que são nossos clientes. E um jantar com harmonização de vinho. Tudo tem direito. Claro, foi o banco que pagou, né? Não. Então, eu trago esta rede de cliente minha, nossa, e coloco num jantar agora de elite. Ele está acostumado comigo, que nunca foi para um jantar que é R$550 por cabeça. Nunca foi. Não, só vem arrumadinho. Sim, por favor. Por favor. E vem... Não, todos são gente boa. Né? E ali eu agora assim, mas ele vai encontrar mais do mesmo? Não, ele vai encontrar agora investimentos diferenciados. Sim. Condições, muitas vezes. Condições. Né? Daí ele vai encontrar políticos, porque daí a minha rede política eu trago. Eu não vou dizer os nomes aqui, mas na rede social todos vão ver. São grandes políticos. Estão lá. Né? E que são grandes empresários. E ali, no meio do jantar, foi apresentado todos os produtos do banco. Nós colocamos regra também para o grande. Não quero nenhum funcionário do banco prospectando para fechar contrato. Essa é a nossa regra. Vocês vendam a imagem de vocês e deixem que o tempo se resolva. E eles que vão procurar depois. Acho que é o network mais verdadeiro. Mais verdadeiro. Cara? Eu não quero ninguém com uma fichinha, fecha o contrato aqui. Não. Exato. Se vocês querem assim será. E a minha sócia é muito provocativa. Teve um momento que ela lá com o microfone, gente, agora nós estamos jantando, já aconteceu toda a primeira etapa, vamos fazer o que a gente sabe melhor fazer? Network. Cara, identifiquei 6 possibilidades de negócio, 2 já fecharam. Sim. Fecharam conosco? Não, fecharam entre eles. Sim. E é isso. Então, sim. eu e a sócia, isso a gente sabe fazer. Sabe que eu fui provocado pelo Naldo? E assim, você não vai fazer, você não tem tempo para mentoria, mas tu já pensou em criar uma metodologia? Eu já tenho. Mas criar um produto para falar assim, como fazer um network
De qualidade. de qualidade, sem importunar as pessoas. E penso que esse jantar ele foi um laboratório sem a gente perceber. E as coisas aconteceram. Nos nossos escritórios, nós já vamos começar agora rodadas de negócio. Sim. Como rodada? Depois do expediente, vamos lá, chama outro, vamos. Senta aí, querido. Tem um coquetel lá, ninguém cobra nada. E vamos fechar negócio. Tu vai comprar um imóvel, vai reformar, vai vender. Daqui a pouco fechou uma sociedade. O que eu quero? Não é obrigado. De repente está confortável. Pô, nós estamos usando o espaço do Helmut, né? Porque ele sabe aproximar pessoas. Eu sempre fiz isso. E vou continuar sem cobrar nada por isso. Mas em algum momento vai dizer, pô, vou levar a gestão lá para a empresa do Helmut. Não, se eu não levo a gestão, eu já tenho gestor, mas eu preciso contratar novos funcionários. Uma das empresas é recrutamento e seleção, que é a empresa de gestão de pessoas e processos. Eu quero fazer uma capacitação, eu quero preparar a minha empresa. Olha, outro produto que nós temos. Eu quero preparar a minha empresa para o maior comprador do Brasil. Tu sabe qual é o maior comprador do Brasil? Não. O governo. Ah, com certeza. Viajei. Com certeza é o governo. Sem dúvida é o governo. Sabe tudo que tem aqui? Tudo. 100%. Tudo que tem aqui, o governo compra. Uhum. Tá de sacanagem. Tudo. E tudo eu também pago para ele, uma taxinha. E ele tem dinheiro. E ele tem o que é o dinheiro. nosso dinheiro. Tem regras? Tem. Processo licitatório, ou alguns casos de especialização, tem toda a regra que nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas o maior comprador do Brasil se chama governo. O que a gente sabe mais fazer é preparar empresas para entrar para esse mercado. Porque eu sei a regra do jogo. Sim. E quanto mais empresas novas sem esses vistos, porque tem muitas empresas que a gente não fecha parceria. Não fecha mesmo. São empresas que falam mal dos políticos e gestores, mas ela vem contaminada. Sim. Vou te explicar. Exemplo. Vamos imaginar, eu não sei quanto é que custa esse copo. Joga um preço aí. R$30. Pois é, mas algumas empresas dizem, eu vou ter que passar propina. Então eu ponho R$60. Tu acha justo isso? Não. Não. Então isso nós não fazemos. Nós preparamos a empresa assim, é R$30. Sim. Mas não tem nada que ajudar ninguém. O poder público está ali para fazer aquilo que foi proposto fazer. Cuidar das pessoas. Vamos chegar de outras formas. Vamos chegar de outras formas. Não. Pelo certo. Pelo certo. Então nós vamos levar vocês para as prefeituras certas. Tem um monte. Tem um monte. Porque quando a gente pega assim, os políticos são problemáticos, tem. Mas tem muita gente boa. Tem, no entanto, a gente continua votando, às vezes, no mesmo. Porque a gente aposta. Em algum momento dá uma história da boiada? Dá. Essa não é a pauta política. Mas nós preparamos essas empresas para estar com as boas empresas públicas. Sim. E daí dá grandes negócios. E isso que a gente faz diuturnamente, com todas as empresas do ecossistema. Top demais. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que você tocou ali no assunto, e eu queria saber a definição por você. O que é sucesso? Sabe que é uma pergunta assim, porque se naquela pergunta, ter resposta sucesso. Sucesso é vencer na vida. Sucesso for rápido. Sucesso não é só ter dinheiro. Porque eu conheço muita gente com muito sucesso e a vida familiar está destroçada. O relacionamento com as pessoas não existe, mas ele tem dinheiro. Isso não é sucesso. Salomão sabiamente falava que o sucesso é uma multiplicidade de informação. Vou traduzir. É uma multiplicidade de informação que foi inserida na tua vida. Ter dinheiro, bons relacionamentos, viver bem com a família. Esse completo. E continuar sendo humilde. Sim. Se você não juntar isso, não foi sucesso. Você teve dinheiro, teve fortuna só. Sim. Não é Exatamente. sucesso, querido. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto. É um conjunto de coisas. E a galera às vezes acha que está totalmente alinhada com a parte do dinheiro. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não é que não tem o dinheiro. Tem o dinheiro pro básico e essencial para ela, porém todas as áreas estão alinhadas. É um negócio mais. É uma pergunta bem complexa. Ela é. A pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Cara. O Elma Chips é sequinho porque vende mais ou vende mais porque é sequinho? Eu não sei quem começou primeiro dizendo que sucesso era ter dinheiro, porque você mostra os carrões, as mansões. E a gente faz isso, né? Sim, 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 sim. A gente faz. Né? Mas não é isso. Não. Quem vendeu primeiro ou quem comprou? A ideia é assim, ei, eu acho que para ter sucesso tem que ter, e eu vou buscar. Aí agora mostrou para o povo, tá vendo? Eu não sei, eu não fiz estudo sobre isso. Isso era para o falecido meu pai, que era filósofo, sociólogo, isso era para o campo da sociologia. Eu não vou me perder tempo para isso. Eu sei que está aí e contaminou. Não. Aí o cara disse, faz investimento na minha empresa, porque você vai ter milhões. E joga os milhões, sucesso. E agora você vai ter liberdade financeira lá na praia, trabalhando a partir da praia. E você vai ter as melhores mulheres do mundo, jet ski, carro. Então, o mundo hoje vai te mostrando isso e você vai comprando como verdade absoluta. Exato. E não é. E não Com é, certeza, querido, com não certeza. Não E é. depois você começa a entender também que das grandes partes disso aí é ter tempo também, né? Porque hoje em dia, assim, cara, o cara que não trabalha hoje, que tá em casa, coçando, de boa, jogado, ele não tem o dinheiro, porém ele tem o tempo. Mas talvez ele também não tenha boas relações, porque as pessoas olham pra ele e não querem ser elas, como você tinha falado, entendeu? Então, tipo, você estraga várias outras esferas ali da tua base de sucesso, porque não é só o tempo, mas é o teu tempo e tudo isso que você falou. A administração do tempo é uma coisa complicada. É. Ao mesmo tempo que nós temos que lutar por isso, e eu tenho aprendido muito com a sócia, né? Porque ela é de 14 anos de gerenciamento de pessoas e processos. Otimização de tempo. Mas o que ela diz? Ela fala bem o que você fala. Não, para aí. Otimização de tempo para produzir o que você tem que produzir. Produza. Tem tarefa, produza. Não fica de frescura. Sim. Tá doendo? Faz. Não tá com vontade de levantar? Levanta. Vai de arrasto. Então ela fala assim, eu tenho que ir para Floripa. Eu tenho um contrato para assinar. O carro quebrou. Como é que você vai? Vai de Uber? Estou sem dinheiro para o Uber, mas eu tenho que fechar o contrato. Peça para um amigo. Não tem um amigo, mas vai, porque se você for... Não arranje desculpa, vai. Sim. Não é perdido para ti mesmo. Ela não fala o que eu vou falar aqui. Ela não fala. Entra no ônibus, dá uma guiné, filho. Fala assim, queridão, não minta, gente, mas eu acho que eu mentiria. Eu tenho que ir. Eu entro no ônibus. Pô, cara, eu procuro a carteira, sei lá, nunca fiz isso. Mas eu acho que eu faria se eu tivesse um contrato. Não arranja desculpa. Você vai perder o contrato se você não for. Sim. Então ela é prática nisso. Uhum. Não, mas ao mesmo tempo ela diz, pô, mas calma aí, tem que ir para academia. Eu não cheguei nesse patamar ainda, porque eu estou pagando a academia e não tenho. Faça a caminhada, levanto cedo, 5 horas da manhã eu levanto. Sim. Não, mas vou fazer minhas leituras, vou fazer meditação, e às vezes vou para a caminhada. Né? Ela tem disciplina. E como muitos têm. As 3 primeiras horas dela, da manhã, ela não abre nem o celular. Sim. Não abre. Não chame, ela não está desligado. Ela acorda também cedo, 6 horas, 6 e pouco, ela já está na academia. Vai para a meditação, vai ler os livros, porque ela separa. Eu li 3 livros esse ano. Eu acho que ela já leu uns 20, 30. Disciplina é algo muito ela tem importante. disciplina. Não. Então ela nunca está lendo um livro só. Ela tem a meditação espiritual, falar com Deus. Sem Deus, filho, está lascado. Você pode não acreditar. Isso mas se der ruim... você vai falar, oh, meu Deus, por favor, me ajuda nessa aí, cara. Nunca te pedi nada. Aqui não está se falando de religião, de crença, não é nada disso. Você já viu aquela pesquisa que os caras botaram num laboratório que eles pegaram um rato, olha só, pegaram um rato e botaram ele dentro de uma vasilha de água, tá? E deixaram ali até ele morrer.
E aí deu cerca de 15 minutos e pouco, tá? Agora pegaram esse mesmo rato, que tiramos como base, que é 15 minutos, no máximo 18, 20 no máximo. Pegaram aquele mesmo rato, deixaram 10 minutos. E aí tiraram. Aí pegaram outro rato, né? Deixaram 10 minutos e tiraram. Aí tá, beleza. Jogaram ele de novo. Dessa segunda vez, eles estavam dispostos a não tirar ele mais ali. E aí ele aguentou, acho que quase 18 horas. Sério? Porque ele tinha a fé que alguém ia buscar ele, que alguém ia tirar ele dali. Então Cara, esse que esse você fala, experimento muito louco, né, cara? Muito louco. Porque quando você tem a fé de que tem alguém maior que vai te salvar, e que vai te ajudar e que vai te ajudar a prosperar, a tua energia para que isso... Tu viu que loucura? É muito, loucura, muito, ela trabalha em prol. Arrepiar, exatamente. cara. Porque, gente, olha, isso aí eu vou... Legal, né? Vou Você passar até adiante, vai boa. passar adiante. Porque assim, ó, vê, nós não somos da mesma religião, mas nós comulgamos o mesmo Deus. Sim, sim. E somos duas pessoas de muita fé. Vamos lá fechar o contrato. Tu acha que a gente vai achando que não vai fechar? Não existe isso em nós. Pode até não fechar naquele momento. Não era o momento. A gente não sai chorando. Ai, pô, Deus não me ajudou. Não, não era. Vai vir, vem outro melhor. Sim, sim. E é bem isso do rato, cara. Exato. Não nos comparando ao rato, Sim. nós somos seres vivos. Sim. Mas essa busca de, cara, alguém tem uma coisa maior aqui que vai nos ajudar, energia, aí Isso, vai do que você acredita. E agora o que não pode é acomodar. O que eu falo assim, eu coloquei, faz uns 2 dias atrás lá na rede social, trabalhando essa questão assim, acreditamos em Deus? Tá, fica dentro de casa. Porque Deus não vai bater na tua porta. Até pro namoro, né? Eu tenho que namorar, casar, ter filhos. Fica dentro de casa, não cai na pista, não. Você vai ficar sem. Quem é da igreja vai para a igreja, quem é da balada vai para a balada, tem que estar na pista. Tem que estar na pista, tem que estar na pista. A pista da tua vida. Não? Exato. Assim no network, muito bom. Assim nos negócios, não te coloca à disposição, não vai fechar negócio. Não? E fica dentro de casa, você não vai fechar um contrato. Sim. Você não vai estudar, sim, não melhora processo. Sim. Você não vai ler, não aumenta a cultura. Sim. Tem que estar sempre em movimento. Tem que estar sempre em movimento. Isso que você falou agora, a gente sai, você acha que a gente vai... O que você acha, a gente vai fechar ou não? Me lembrou também, deixa eu ver se eu tenho aqui, não. Esse cara aqui, o Lair Ribeiro. O Lair Ribeiro. Ele fala um negócio no meio daquela roda que tem um monte de gente lá, eu não esqueci agora o nome, cara. Que é uma roda que bota ele no meio e começa a perguntar de tudo que é lado e tal. Daí ele fala assim, tá, mas como que você vende essa ideia de programa de televisão lá, Roda Viva. Roda Viva. Acho que é. Eu acho que é Roda Viva. E aí eles falam assim, cara, como que você acha que realmente você vai poder ajudar outra pessoa a ter sucesso? Daí ele falou assim, pensem comigo. Genial, pensa comigo. Eu miro e eu atiro. Eu atirei mais de 1000 vezes. E eu sempre acertei. Agora eu tô carregando a minha arma aqui. E eu tô mirando. O que tu acha que a minha cabeça tá pensando? Que eu vou acertar ou que eu vou errar? É claro que eu vou acertar. Porque eu já fiz isso várias vezes. Nossa senhora. Caramba. E é bem isso. É bem isso. Aquilo que você coloca o tempo de experiência, né? E o pensamento, cara, eu vou acertar. Agora tem uma outra coisa. Tu vai visitar o cara que sabe que tu é assertivo. O cara pode dizer, pô, ele é bom de mira. Ele vai me matar. Tá vendo? Eu já preparei ele para a assinatura do contrato. Sim. Porque ele sabe que quem está indo falar com ele é o melhor. Exato. Ele é bom, ele não erra a mira. Então é melhor eu fechar com ele, porque senão eu vou morrer. Também tem isso, o outro lado. Exato. Às vezes parece assustador, mas não é assustador, é o mundo dos negócios, né? O mundo corporativo, ele exige isso. Você tem que ter expertise, você tem que ter o olhar. Quer ver, nós estamos numa negociação, tem um cliente que a gente cuida de 5 empresas deles. E em algum momento lá atrás eu falei, queridão, eu só fecho contigo se fechar tudo.
100%. O que é tudo? É o financeiro, é a gestão de processos, é a expansão, é a fusão. Tu vai pra praia. Vou te pegar no colo. Sim, Vou te tu vai pra pegar- praia. Vou pegar todo mundo no colo e você vai pra praia. Teve alguns momentos no início do contrato que tivemos dificuldade, que eu ligava para ele segunda-feira, 10 horas da manhã, ele estava na praia. Ele falou, tu mandou ficar na praia. Eu falei, era brincadeira, ô, tá de sacanagem. Eu preciso- Judas aí, assina esse papel aqui pra mim, cara. Sério. E ele fazia para provocar mesmo. Mas é que ele mora na praia. Sim. Aí ele assim, nós estamos numa operação aqui próxima, no município próximo, e em que eu tenho que vender algumas árvores. Eu entendo de árvore, fui estudar tudo sobre árvore. Eu não entendo de árvore. Mas quando eu contrato o profissional para vender, como é que eu confio nele? Sim. Eu Se tenho que tu não estudar. sabe. Se tu não sabe. Como é que eu, Como é que tu vai cobrar alguma coisa como se é que tu eu não peço sabe? um laudo técnico se eu não entendo desse lado? O que ele vai me falar é verdade absoluta? É. E Ou se aí- tu nem sabe que precisa do laudo técnico. Não, mas Não, fui estudar tudo bem. Então eu tinha que contratar os profissionais, né? E eu tinha que vender. Um do primeiro cliente falou, eu compro essa parte dos teus pinos se tu me vender a terra. Falei, deu B.O., deu B.O. Bom, como é que o cara compra, mas quer a terra? Eu pago mais. Bom, então eu tenho que fazer uma nova avaliação das terras. Como é que eu confio nesse profissional que a avaliação é assertiva? Porque eu tenho que defender o cliente que me paga todos os meses. Sim. Né? Eu tenho que ter profissionalismo, eu tenho que ter ética, porque eu quero um cliente para sempre. Sim. Então eu tenho que ter o preço justo, eu tenho que ter o poder do convencimento, que eu sou assertivo, gostei do... Porque ele tem que confiar em mim que eu não erro. Sim. Ou erra menos, né? Sim. Pegou só a orelha. É. Não. E nessa construção de confiança, tu tem que ir dizendo, por que você vai vender? Porque você vai pegar esse dinheiro e vai jogar nessa outra operação. Sim. Aí, tu lembra a pergunta lá atrás? O que a empresa de gestão de investimento imobiliário faz? Cuidar do dinheiro das pessoas. Sim. Nós ainda não temos um produto de investimento. Eu cuido dos teus investimentos. Entendi. Estamos- Agora ficou muito mais claro. eu estou criando, nós estamos criando agora um produto nosso para investidores. Mas até então não. A empresa cuida dos investimentos dos nossos clientes. Então agora eu pego esse dinheiro aqui que eu vou jogar na outra operação. Não, mas eu quero tu chupar tudo em picolé. Você não vai. Você não vai. Porque eu tenho um contrato que você me cobra dar resultados. E o principal resultado é financeiro. Então esse dinheiro não vai para tua mão. Sim. Eu vou fazer ele ter mais. Porque agora nós vamos jogar na operação em tal cidade, nós vamos jogar em tal, nós vamos dividir, porque é disso que se trata. Aí quando eu falei no início que nós cuidamos de CPF e pessoas, vou jogar no CPF. Tem pessoas, donos de empresas nossos, que hoje, para comprar uma calcinha, brincando, mas é verdade, ligam para Fran, E posso aí? comprar? Não. Você acha que ainda esse é o não. momento? Mas é o meu CPF. Não, você não pode. Não, e hoje em dia, cara, é muito importante o que você faz, até pelo fato do fiscal mesmo, né, cara? fiscal. Porque olha, é complicado. Até quando você ganha, eu fiz uma venda agora recentemente de uma loja, e até pra mexer, cara, pra botar esse dinheiro, pra eu poder trazer esse dinheiro, se eu fosse trazer ele da forma... Normal? Né, o normal, o padrão de um contador mais quadrado, era 90 e poucos mil, cara, de imposto. De imposto. E posso falar, tu não fez nada fora da lei. Nada porque fora a da grande lei. sacada Exato. do bom gestor e o bom contador é saber o que a lei e daí tu vai fazer. Exato. Porque se tu for no parâmetro naquele que é engessado, porque assim, o governo tem que pagar a conta. Ele gasta mal. Sim. Então, como ele gasta e gasta mal, eu vou tomar. Sim. Se você for bom, o teu contador, o teu jurídico for bom, tem aí esse escape. Ele dá a válvula de escape. O legislador já criou isso. Exato. Hã? Por isso que o trabalho de vocês é tão importante, cara. De fato, de estar realmente com os olhos em cima do investimento e falar assim, não, cara,
faz assim, e eu vou te conhecer, eu conheço essa pessoa que você pode te Isso. apresentar. E isso eu tirava, pode ser bem sincero aqui, ó, eu tirava as pessoas, tipo contador, advogado, claro, cada um tem as suas Sim. artimanhas, É. mas eu tirava meio que pra tudo a mesma coisa. Tudo na fala que, comum. só que, cara, é diferente. Nesse exemplo aí que eu te passei, é diferente do cara que vai dizer assim, ó, a gente pode fazer isso, você vai pagar tanto. 93, se eu não me engano, era o valor exato. Aí a gente pode fazer assim. Assim você vai pagar, se der ruim, se der errado, você vai pagar 10. Se der errado. Se der errado. Mas assim, aí você vai ter tanto tempo para pagar esses 10, a gente pode parcelar dessa forma, a gente fazer isso. E aí o advogado vai falar assim, ó, cara, isso não vai te prender. Isso. E qualquer coisa, tu tem tanto tempo para pagar, então a Mas malandragem, a malan- a malandragem pelo lado certo, ela tá aí. Mas sabe? isso dá trabalho para os As regras. profissionais. Exato. A maioria quer carimbar. Né? Sim. Então, sim, assim, ó, mas tem bons profissionais. E desses nós nos enquadramos. Então, nós temos o melhor corpo jurídico. Só a parte nós realizamos a contábil, mas nós não temos uma equipe nossa. Nós temos um melhor escritório contábil para colocar à disposição. É o melhor, não existe no país. Quer falar o nome? Não, ela não autorizou. Não né? autorizou, não toca. Vai lá, toca baixo. É vice-presidente do BNI Terra Firme. Bom, pesquisem. Noeli. Mas assim, ó, a pauta. Gente, assim, ó, é o melhor. Não existe. Não. O que acontece? Quando você se junta com os melhores que você, quer crescer? Essa é a receita. Porque, sem perceber, a gente quer se juntar. Assim, a moça vai pra balada, quer ir com a amiga mais feia. Não vai com a mais feia, não. Mas essa é a garantia de sucesso. Não, a garantia de sucesso é ir sozinha. Te juro. Eu fiz esse laboratório na Estácio. Eu criei o curso de oratória jurídica na Estácio. E então, o realmente, tá? Então, realmente, estamos encalhada. Como é que a gente faz? E eu, tem uma coisa. Com quem que você vai? Vou com as amigas. É errado. Vai sozinha. Lá tu encontra as amigas. Já sabe onde todo mundo vai. Pode dar ruim num dia, que foi no dono, outro foi no Open. Não importa, vamos se encontrar. Chegue primeiro. Não perca tempo. A coisa tem que ser proposital. Mirou o bofe, é ali. Não fica... Porque senão você vai passar a noite inteira, não escolheu ninguém, voltou para casa frustrado. Nesse caso, eu estava falando para mulheres, né? E serve para o homem, é a mesma coisa. Tem que ser assertivo. Olhou, arranja um motivo. O motivo não é ele. Como não é ele? Tu falou? Não, o motivo é o que atrás dele. E o secundário, que é ele vai saber quando você esbarrar nele. Como assim? Você vai arranjar o que está atrás. De repente é a tua amiga que chegou. É o balcão da bebida, é o banheiro. E você vai passar e vai bater. E ele vai saber que foi proposital. E você vai segurar ele no olhar. Como no olhar? E daí partiu para o treinamento. É no olhar, o olhar te segura. Assim as vendas. Faz o teste aí, faz o teste, o olhar. Faço. Aqui, Aqui. nessa aqui. É no olhar. Você segura, não desvia o olhar. O bofe vai tentar fugir. Não, você segura. Faz ele, movimento, você faz ele voltar. Você conduz. Cara, a psicologia diz isso. E você segura. E ele vai saber, encontrei a mulher da minha vida. Exato. Encontrei a mulher da minha vida, ou o homem da minha vida. Você segurou ele na balada, na igreja, no comércio. Ele tem que ser proposital. Agora você vai com a arranca de amigo. Sim. E fica só entre vocês, assim para network também. Lembra bem na última balada que tu foi? Quantos amigos você foi? Cara... Não foi? Tempo, tá. Mas... Tenta lembrar, 500 anos atrás. Sim, foi com um monte de amigo. Exato. Todos saíram sem ninguém, não foi? Só mas deram beijo. Sim, só deram beijo. O beijo é aquele, quanto mais beijo dá. Não, eu quero saber assim, saiu com algo. Que realmente levou depois. Te juro, cara. Não exato, saiu. Exato.
É por amostragem. Exato. Não está no IBGE ainda. Mas, não. Então, se você trouxer essa mesma energia intencional para os negócios, não dá erro. Sim, faz muito sentido. Não visite a pessoa sem um propósito. Não apresente as tuas empresas, tu tem que saber. Agora, eu estudo a empresa. Qual é esse potencial dessa empresa? Quem já atendeu ela? Se atendeu bem ou se está atendendo ou não atende mais. Não. Sim. E assim é na vida. Aí eu me junto com boas empresas que vai me levar para cima. Eu fui para ajudá-la, mas ela é melhor do que eu. Ela me leva para cima. Ali eu conheço profissionais, ele não leva para o botequim da esquina, que é bom em algum momento, Sim. mas eu não vivo no botequim da esquina. Eu passo ali, cumprimento os amigos e vazo. Sim. Eu vou, mas o local lá é caro. Vá uma vez por mês. Sim. O ambiente é... O ambiente. Ali eu vou encontrar pessoas melhores do que eu. Eu vou encontrar pessoas, né? Tudo eu vou fazer intencional. Eu vou para a balada, eu tenho que encontrar a melhor pessoa. Pode dar ruim em algum momento, né? Mas a parte de acertar, a chance de acertar é melhor. Sim. Se torna mais assertivo. Não tenha medo de sentar com os melhores. Ali você aprende. Eu não conheço o Laí Ribeiro, mas gostaria de sentar com ele. Sim. Imagina. Sim. É muito conhecimento, cara. E muitas experiências. Muito conhecimento. Exato. É muito conhecimento. E vivências, né, que a gente... Eu costumo dizer, cara, que eu, sinceramente, eu tinha os meus negócios e tal, e eu fui vendendo e tudo jogando o dinheiro que eu vendia uma loja e jogava em imóvel. Vendia uma loja e jogava em imóvel. E assim eu fui vendendo uma por uma. Ainda tenho duas. Inclusive, quem quiser... Não, mas não... Não, é o momento, né? Não. Mas aí o que acontece, ó. Eu peguei, cara, e montei esse projeto aqui exatamente para pegar conhecimento. Entendeu? Porque se fosse, cara, a gente conversou pouco ali, mas tu entendeu que eu me desenrolo. Eu dou meu jeito de chegar lá. Então, eu faria qualquer outra coisa, cara. Sim. Mas não, eu montei esse negócio aqui visando o conhecimento, porque eu já entendi que eu aprender com um erro que tu passou, para mim tem um valor imenso, entendeu? Então, o podcast em si, ela já é visando esse negócio do ambiente, de aprender com o erro das pessoas, de aprender com os acertos das pessoas. Então, esse ambiente que você tá agora realmente é focado nisso aí. Encaixa exatamente como tu falou. Ele tem um propósito. Tem o propósito. Legal isso. Legal porque a maioria montou porque achou legal. É legal. Exato. É a vibe do momento. Ou que queria, principalmente, ganhar ou um hype, ou até mesmo, não, quero ficar rico com isso aqui. Eu acho que quando você começa visando o dinheiro em... Só isso. A chance de tu dar certo é muito pequena, cara. É pequena mesmo. Ô, Evelyn, me diz uma coisa, você acha que já tá pronto pra pergunta principal? Você acha? Tá mais que pronto? Então eu vou fazer, cara, já que você tá dizendo que tá pronto, que tá observando nas câmeras e viu que o rapaz tá pronto. Não, e ela que diz que eu tô pronto, que eu não sei nem se eu estou pronto, mas ela disse. Vamos lá. Qual que foi o teu ponto de virada? Essa é uma pergunta. Posso falar um ponto de virada anterior? Pode. Antes do ponto de virada do Grupo Malta Pickler? Sim. Se a gente falar, há vários pontos de virada, mas tem dois marcantes. Alguns anos atrás, eu e a esposa estávamos assistindo um filme motivacional na área de empreendedorismo. Aqueles americanos enlatados que muitos são bons. Sim. Bons mesmo. Bom, a maior parte a gente assiste de lá, né? E ela olhou para mim assim, tu tinha um sonho. Porque eu sou administrador e uma época fui fazer teologia e daí tu vai fazer um monte de curso no bebê pelo meio, né? E eu tinha uma vontade de fazer a faculdade de Direito. Mas tu vai jogando na gaveta. Um dia eu faço e não faço. Passou-se o tempo. E ela, por que não volta? Eu olhei para ela assim, mas a mensagem não foi só para mim, foi para nós dois. Nós dois assistimos o filme juntos. Você tinha um sonho, e ela também sempre na parte de gestão.
Ela assim, tu tinha um sonho de ser nutricionista. Vamos voltar os dois? Ah, tu é louco? Como é que paga isso? Falei, ou os dois ou nada. Não te preocupa como é que nós vamos pagar. Isso não é mais conosco. A gente tem muito disso de Deus. Claro que a gente mete a mão na massa. Vamos. Ela assim, confia em ti. E os dois foram para a mesma faculdade. Cada um com seus nichos diferentes. E fizemos. Ali foi a primeira virada que a gente não sabia o que ia acontecer depois. E continuou a vida de negócios. Sim. Veio a pandemia. Passou-se os anos, veio a pandemia, dá uma bagunçada nos negócios, e nós ousamos assim, vamos viajar. Nós tínhamos um segundo sonho, que era nesse momento de transição, que era viajar o Brasil e o mundo. Literalmente. Criamos um canal chamado Fui Partir Estrada. Vamos fazer negócio pelo caminho. Comuniquei o pessoal do escritório e falei, gente, vai um tocando aí que... O quê? Eu vou viajar. E vou dando retaguarda aí e vou fazendo negócios pelo caminho. Como tu vai fazer? Ainda não sei. Os negócios estão pelo caminho. Eu não vou viajar assim por viajar. Você não ouviu o que eu falei? Os negócios estão pelo caminho. Estão pelo... Sério, sério. E criamos... E daí comunicamos a família. Pá, pirou. Daí vem. Só que levou uns 2 anos de planejamento até... Sim. Algo organizado, de fato. Sim. Pé no chão. Até que surgiu um problema de saúde num encontro de motorhome e eu tive que voltar para uma cirurgia. Eu realizei a cirurgia, graças a Deus, tudo bem. E nessa volta, a mecânica estava solicitando, assim, não solicitando. Nós vimos que uma das operações nossas, que é a oficina mecânica, estava, assim, precisa de algo. Porque eu tinha contratado um consultor para ficar a ponte minha de distância e ele o elo ali com a empresa. Sim. E quando eu voltei, eu tive uma reunião com a agência de publicidade, porque a única empresa de oficina mecânica, que não é do Grupo Malta Piccolo, mas é uma empresa familiar, né, que já viu uma oficina mecânica que tem vendedor interno, sem contar concessionária? Não, Essa tem. oficina, não. Ela tem um vendedor interno, tem um vendedor externo. Aí a minha esposa falou, eu vou lá para dentro. Eu sei fazer isso, eu vou voltar, eu vou parar de ser nutricionista. E foi para lá. E nesse eu estava assim, puta, e a estrada, volta para a estrada, vou ficar engessado no escritório, eu não queria. Não. E aí eu vou, a convite do meu filho, conhecer esse grupo de network. Falei, não vou, fui. E quando eu fui, eu encontro a Franciele Malta, presidente desse grupo. Eu falei, tá aí a virada que eu procuro. Nos reunimos, realizamos uma fusão da empresa, então teve 2 momentos. Quando eu voltei a estudar, volta para a sala de aula. Me meti com jovens, criamos o curso de oratória jurídica. Eu falei, esses jovens precisam falar. Sim. Eles não sabem falar. Sim. Não é todos, né? Hoje, gente. Sim. Mas a grande maioria. Mas direito precisa falar. Aliás, eu vou melhorar aqui. Todos falam. Qualquer área. O direito precisa se comunicar. Eu ia falar assim, mas poucos se comunicam. Poucos se comunicam. Falam muito, mas poucos se comunicam. E ali começou a primeira virada. E eu não sabia o que vinha pela frente. Tu nunca sabe o que vem pela frente. A grande virada aconteceu no ano passado, quando eu conheci a Franciele Malta. E que nós realizamos a fusão das nossas expertises em empresas e aumentamos a quantidade de empresas para criar esse ecossistema chamado Grupo Malta e Piccolo. Então, bom. a grande virada, que foi a segunda, foi recente. Sim. Porque até então você vive. Sim. Vive bem. Tem empresas, paga boleto, né? Ajuda a empresa, vida confortável. Não, mas com um grande sonho, realizando os sonhos dos outros, mas dizendo, tá bom. Sim. Tá bom. Sem perceber, eu era um CLT de mim mesmo. Sim. Que eu estou cuidando das operações. Ganhando dinheiro, não tem problema. Mas eu tinha esse sonho desse grupo. Mas, um pouquinho antes da pandemia, eu montei esse esqueleto.
e reuni num churrasco lá em casa 20 mentes pensantes. Auditor do Tribunal de Contas, deputado, gestores, 20 pessoas pensantes. E eu já tinha apresentado individualmente as propostas, por isso eles foram para o churrasco. Nós vamos montar isto, que é o Grupo Malta Picler, que seria a Biosco Incorporated, com expansão internacional, com tudo. Quando terminou o churrasco, lá pela meia-noite, todo mundo foi embora, a minha esposa olhou para mim, viu no que isso vai dar? Pela primeira vez eu vi com clareza, a gente pensa que sabe tudo. Todo dia um aprendizado. Vi. A conta vai sobrar para mim. É um grande investimento, grande projeto, mas todos vão esperar o Helmut fazer. Exato. E eu não quero. Isso é um problema gigante, cara. Não, é gigante. Isso é um problema gigante. Já estava o complexo alugado, ali na SC 401. Já estava tudo pronto. Só jogar o time, os melhores. Se eu te mostrar, tu fala, meu Deus, isso, esse povo. Eu falei, vou viajar, daí que eu tiro da gaveta a viagem. Quando eu voltar, eu resolvo. Essa era a ideia. Vou viajar. Primeiro percurso seria pelo interior do Brasil, voltaria pelo litoral, daria um oi para a rapaziada aqui, viria as coisas do escritório, paz, demandas, e a família, e depois ia para os países vizinhos e até o Alasca. Já tinha um planejamento. Cronograma. Quando vem algo melhor. A gente não entende os propósitos. Né? Exato. Mas alguma coisa falou assim, que alguma coisa, Deus, né? Fala, segura. Queridão, segura. Queridão, filho. Te aquieta. Vai dar uma viajadinha como tu precisa. Sim, as férias que tu quer. Relaxa. Mas eu sou muito... Primeiro encontro no motorhome, eu vi um ônibus gigante chegando. Falei, pessoal, vai montando aí. Porque, porra, o usado é 2.800.000. Esse cara tem negócio. Sim, com certeza. Botei placa solar, porque eu tinha uma franquia da VEG. Enchi no sítio do cara de placa da VEG. Olha aí, eu não paro, cara, eu não consigo parar. Não. Mas eu gostei dessa frase, sabe, dos negócios vão acontecer pelo caminho. Os negócios acontecem pelo caminho. É se colocar à disposição. Demais, E com essa fusão com a Malta, se eu analisar a trajetória passada, ela serviu de experiência e trampolim, que a expertise vai te dando para os melhores negócios das nossas vidas. Sim. Se eu analisar hoje, foi a melhor virada que aconteceu na minha vida, foi a fusão da empresa e a criação do Grupo Malta Picler. Hoje, eu não mais comando. Tu não é o... Todos pensam, não. Somos sócios por iguais, em cota. Mas hoje o comando da empresa é pela Franciele Malta. Foi uma escolha minha. Sim. Falei, você vai comandar. Nós estamos criando algo, já está criado, aumentando algo, que vão combinar entre... Tu conhece a Fran? Sim. 33 anos. Quantos anos eu tenho? 62. Achei que eu estava uns 52. Obrigado. Eu me amo. Pode encerrar tudo já. Tu é um bom mentiroso. Gostei. Obrigado. Mas assim, eu estou construindo algo para as gerações futuras. Eu estou ampliando algo para as gerações futuras. Eu estou trazendo... Porque quando eu falo trazendo, nós somos sócios de outras empresas minoritárias que não estão no grupo. Elas estão como porque somos sócios minoritários. Uma empresa de expansão energética. Sabe essas avenidas de Torres? A gente constrói isso. Mas não sou... Eu e a Fran não somos os sócios majores. Eram clientes que, ao longo do tempo, nós cuidávamos e cuidamos da empresa deles, sentindo confortável dizer, quero vender 30% da minha empresa. Falei, como é que eu pago isso? Falei, não tem problema, a gente se resolve. Então, aí temos mais 2 outras operações, entrando uma na área médica. Eu falei, eu ia fazer uma operação na área sociedade. Mas que não entram ainda como cara do grupo. Porque para entrar no grupo ela tem que mudar algumas características
para se comunicar valores, né? Sim, Tudo sim, aquilo. sim. É bem mais complexo. E a até da simples coisa como identidade visual, Sim, que seria o mais simples de resolver. Mas cultura, porque envolve outras famílias, sim. Então, somos sócios também. Então, a coisa está tomando uma proporção que vai aparecendo pelo caminho. E a gente analisa. Muita coisa a gente deixa pelo caminho. Sim. Deixamos clientes, que a gente tem clientes que eu digo, não, tu não faz sentido para a nossa empresa. E está tudo bem. Não, Sim. não vai fechar o contrato? Não, não vamos fechar. Sim. Desde um pequeno até grande. Sim. Tem que ter, coincidir o propósito ali no negócio. Se isso vai trazer, porque daí é a publicidade, se eu vou usar esta empresa para depois publicidade, dizer, olha o que é que a gente fez com ela, porque assim, ó, eu pego a tua empresa hoje aqui, e eu prometo trazê-la para cá, eu tenho que trazer. Sim. E se eu sinto que você não está com todo esse ânimo daquilo que eu estou propondo para ti, e eu sinto que a coisa vai ficar meia boca, como é que eu vou dar publicidade a isso? Sim, com certeza. Porque o que traz negócio não é tanto publicidade em TV, é publicidade de resultados. Resultado. De tu apresentar, eu peguei assim, foi isso, assim, e tá aqui o cara. Essa é a melhor lead. É o cara que. Não, o cara tá. Não, não, não. Faz com esse. Vai com esse que dá certo, porque ele fez para mim. Hum. Então, quando eu sinto que a coisa. Teve um que a Fran, no ano passado, um grupo de 3 empresas: construtora, incorporadora e imobiliária. E ela estava em São Paulo, numa maratona intensa lá, numa imersão, 3 dias. E ela ia para o banheiro para falar comigo, falar com as empresas. Eu falei, Fran, não tá legal, não tá legal. Ela falou, não tá legal? Eu não vou usar o termo que ela usou, tá? Até aí isso é particular nosso, a gente fala, né? Sim. Mas tá merda. Não fecha o contrato. E não fechamos. E olha que era um contrato que a gente precisava. Sim. O mensal Importante. era forte, importante. Não fechamos. E tá bem. Sim. Como no mês passado, um cliente MEI, não era alguém que a gente prospectou. Ele teve no nosso grupo network e escutou meu pitch. Ele não conseguiu falar comigo. Ele conseguiu o meu contato, mandou uma mensagem e falou, realmente, eu estive lá na reunião de network, assim, não consegui porque tu estava cercado lá pela tietagem. E achei por bem conseguir o telefone lá com quem me convidou. Eu preciso que você ajude a minha empresa. Eu acho que eu encontrei a pessoa certa. Na terceira reunião que a gente teve com ele, eu falei, não, você não está preparado. E nesse momento o sócio dele estava junto. Falei, porque vocês dois ainda não estão conectados. Eu vou ter problema com vocês dois. Sim. Quando vocês estiverem maduros para o negócio, vocês me procurem. Semana passada ele mandou uma mensagem de bom dia. Eu assim, não, ninguém manda mensagem de bom dia assim, sem ter tanta intimidade. Ele não tem. Falei, e daí, querido, como é que você está? Ele assim, estou quase preparado. Muito bom. E eu mandei umas tarefas de graça para ele. Você tem que cumprir isso aqui. Quando você cumprir isso aqui, você está preparado para vir para o meu time. Sim. Porque todas as empresas, a gente trata ela com muito carinho e com muito respeito. Ela vem para o nosso time. Ela passa a ser parte, não societário, mas ela tem que crescer junto. Sim. Tipo, estamos juntos e daqui para frente. Querido, vamos no arrastão, querido. Vamos qualquer jeito, querido. Entendeu? Mas ela tem que estar, sabe assim... Sim. Tem que fazer parte do propósito. Senão é só dinheiro. Entendeu? Então, esse ponto de virada foi nesse momento de encontrar a Franciele Malta, que era o perfil de pessoa que eu passei uma vida inteira contratando empresa igual a dela e pessoas como ela. Mas não com a capacidade dela. Sim. Não, ela é uma jovem... Não leve pejorativamente isso aqui, mas ela é uma jovem velha. Sim. A metodologia dela ninguém bate. É forte. Que se eu tivesse que contratar, ia ser a peso de ouro. É mais barato trazer para a sociedade. Sim. Ó, agora eu vou fazer aqui o nosso quadro de encerramento, tá? Bate-bola? Bate-bola. Eu queria te direcionar, a gente tem um quadro que se chama Que Negócio é Esse? Tá? No qual eu vou te direcionar agora para essa câmera aqui, ó, e você vai poder fazer ou um pitch, ou fazer uma propaganda de alguma coisa, de algum evento, ou deixar uma mensagem para o mundo,
o mic tá aberto e essa câmera aqui é toda sua. Pode ficar à vontade, meu querido. À vontade, de À verdade? vontade. Só não vai tirar a camiseta. Ah, Essa é engraçada, que uma vez o cara pegou e falou assim pra mim, chegou na loja, né, e falou assim, opa, tudo bom? Não, tudo bem. Posso entrar? Não, pode entrar, fica à vontade. Ele, fica à vontade? Então eu vou tirar a sério? camiseta, tá um calor pra caramba, cara. Não Não, desse não, não. nível. Gente, prometo que não vou tirar, não vou tirar. Porque vai dar muito trabalho, tem que tirar a Ah. jaqueta primeiro. Mas se a oportunidade foi dada, a oportunidade tem que se aproveitar, né? Fica à vontade, querido. Não. É com muito carinho que eu estou aqui, convite, no ponto de virada. E a gente sempre cria uma expectativa. Quais as perguntas que esses loucos vão fazer para a gente? Graças a Deus foram perguntas técnicas, não foram combinadas, e isso aqui também não foi combinado. Mas o que sair errado, me socorre aí e faz os cortes necessários. O grupo Malta Pickler, Rio Brink, como eu comentei anteriormente, ele veio e ele foi construído com as expertises do Helmut Pickler e da Franciele Malta. Por isso surge o grupo Malta Pickler, para cuidar de CNPJs e CPFs. E explico carinhosamente. Esse ecossistema, ele tem, abaixo do grupo Malta Pickler, que faz a gestão do grupo, 4 empresas. Uma que é a Pelcubo Gestão Empresarial, com as melhores metodologias, que é a GPM, metodologia exclusiva nossa. A Pelcubo Gestão Pública Assertiva, com todas as metodologias de mudança comportamental do gestor público entre administrar, processos, gestão de compra e de entrega. A Pelcubo Gestão de Pessoas e Processos, que daí entra uma complexidade que vai além de gestão de processos e pessoas, que é recrutamento, seleção, treinamento, capacitação. Então, ele prepara o teu time para ir para um patamar elevado. E a empresa, que é a Malta Pickler, que é gestão de investimento imobiliário. Esta, especificamente, ela cuida dos teus negócios. Então, esse é um ecossistema para cuidar de CNPJs e CPFs. Se eu pudesse fazer um pitch, eu ia falar, eu não vou fazer um pitch, eu vou falar, venha conhecer o nosso grupo. Ligue para nós, entre nas nossas redes sociais, entre no nosso site e descubra o que a gente faz de verdade para cuidar da sua empresa e de você. E os caras vão me vaiar e dizer que foi combinado, cara. Vamos dizer. Mas Não, ficou foi. bonito, ficou bonito, Não ficou foi, bonito, não. Mitch, ficou bonito, de fato. Meu amigo, Cara, muito obrigado de não. fato pela presença aqui. Foi muito importante, cara. É por causa desse tipo de coisa que eu montei esse espaço aqui, cara, para pegar esse Olha, conhecimento, essa diversidade de conhecimento, porque eu notei que tem um cara muito culto, cara, que realmente entende de bastante coisa. eu que sou agradecido. Não, olha, muito obrigado mesmo, porque assim, a gente passa por muitos locais, né? E não vou jogar rosas, não, mas de vários locais que eu não vou citar os nomes que a gente tem passado, um local que fui tratado aqui com carinho, até antes de você chegar, não, assim, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Eu vejo que não é só um podcast, aqui tem um propósito aqui. Essa tua empresa aqui, ela nasceu e eu tenho certeza que para ficar. Sim, exato. Porque eu vejo o brilho que você tem, o carinho, que você trata a coisa empresarial, que é uma empresa. Sim. Ela com tem certeza. CNPJ, Sim. ela sabe onde quer chegar. E eu saí daqui com muito carinho e vou fazer muita propaganda porque me senti em casa. Coisa boa. Quando a Fran entrou para o nosso projeto, lá no o escritório de cooperação na parte jurídica, ele é gigante. Né? E eu digo que ali se reúne advogados, gestores, políticos e outros mentirosos, no bom sentido. E ela não entendia no começo assim algumas metodologias que eu não criei, ela foi sendo desenvolvida, que até o próprio escritório não sabe como é que isso aconteceu. Então, tem tipo de cliente que eu não levo para a minha sala, ele vai direto para a sala de reunião, porque eu preciso conhecê-lo um pouco mais. Ele não vai para a sala da minha casa, é uma sala à parte,
Sala de reunião, vamos combinar que ela é à parte. Sim. Não. E ali eu vou contar histórias. Antes de ir para o negócio. E aquilo incomodava a Fran, porque a Fran é de processo. Como é que é? Tu quer comprar o copo? Eu quero vender. Assina aqui, me passa o Pix, está tudo bem. Sim. E ela foi entendendo que em que momento tem que contar histórias. Sim. Porque eu preciso saber qual o tamanho do negócio da pessoa. Sim. Ele tem que entender o que é que eu faço na vida. Então, eu conto histórias. E quando eu sinto que ele não me contou tudo, eu vou apresentar o escritório. Se ele é um cliente que me interessa e que faz sentido para o escritório. Então, o corredor lá é gigante e eu vou apresentando e ele vai vendo tudo aquilo e a cozinha lá no final. Eu levo ele para a cozinha como se fosse a cozinha da minha casa. Ele vai sentar ali e está cheio de garrafa. E eu sei que tem uma garrafa vazia. E é para usar, aquela garrafa tem que estar vazia. Agora eles vão descobrir, tá? Aquela garrafa, o cliente vai fazer comigo. Eu vou dizer, pô, estou sem café, vamos fazer. Tu sabe fazer café? Ele diz, não. Então eu vou te ensinar. Se ele diz, sei, então tu vai me ajudar a fazer. Sim. Às vezes eu vejo que ele não sabe fazer. Ele botou, e a primeira virada dele eu vou fazer o café como eu sei. Sim. Se ele sabe, eu vejo que ele sabe bem, vai ser o café que ele gosta fazer. E ele vai sentindo o aroma. O aroma do café é fantástico. É. E eu não sou grande tomador de café, eu faço. Sim. E nessa mágica ele vai me contar o que ele não falou, né? Porque ele está agora na cozinha da minha casa. Aqui ele está à vontade. Eu quero água, eu não pego água para ele. Pega na geladeira. Pá, mas tem fruta. Tem fruta, é para comer. E aí eu abro uma. Eu abro a bolacha. Eu jogo o pacote na mão dele. Ele abre. Abre aí para mim enquanto eu estou fazendo café. Estou na minha casa. Cara, eu não te falei isso, né? Isso toma tempo para para algo que simplesmente é um fechamento de negócio. Não, ele tem um propósito. Sim. E a Fran foi compreendendo isso. Então ela diz, como eu não sou muito contar, agora ela conta bastante história. Eu falei, tu tem muita história para contar. E hoje ela tem. E então ela faz, tu faz esse processo e eu chego para o fechamento. E deu certo. Sim. Deu certo. Então é uma mágica, é uma construção. E aqui, sem você construir isso, eu construí ao longo do tempo. Tu construiu isso, meu Deus, eu me senti em casa. E eu me lembro assim, pô, é o meu escritório. Sim, Quando sim. eu fui pegar água aqui, ela falou assim, eu pego, eu falei, não tem problema, querido, eu já sei onde é que é a geladeira. Sim, Não sim. falei isso. Eu falei, pega. Tá em casa, tá em casa. Eu me senti em casa. Obrigado mesmo, muito obrigado. De verdade, foi bem importante mesmo, cara. E tanto que assim, ó, galera, a gente combinou, cara, vamos fazer um podcast aqui de uns 20, 30, 40 minutos, já deve ter dado mais de 1h30, cara, Pá, pra te falar. Eu já fui mais demorado nas coisas, nas respostas, já diminuí bastante. Agora pode cortar e fechar, agora só nós aqui, não sei. Fomos para algumas prefeituras do interior de Minas Gerais. Gente, em 4, eu e a Fran e os sócios de São Paulo. Realmente, tu tem que falar pouco, porque o mineiro já quer falar bastante, Sim, você vai sim. ter uma disputa de quem fala mais. Foi um exercício para mim, tá? Porque eu sabia. E houve uma discussão muito. Não, tu tem que apresentar visualmente. Para de apresentar só o que tu está na cabeça. Porque todo conhecimento está na tua cabeça, pô. Sim. Você começa a lançar. Falei, não tem problema. Não. A gente prepara a apresentação. No fundo, eles ficaram bravos, porque eu já tinha a apresentação pronta, só que precisava melhorar. Quando chegou a noite, nós lá, então amanhã de manhã vamos. E alguma coisa me disse. Na primeira não foi na prefeitura, foi com a presidência da Câmara Municipal, do município. E eu prometi para a equipe que eu vou parar de usar. Eu uso umas meias temáticas que vocês não observaram. Eu observei. Observou? Claro. Olha aqui. A primeira coisa que eu cheguei, eu olhei. E Tava com o pé aberto. Sim, ali, eu olhei. E eu fui com eu acho que era o burro, do Shrek, alguma coisa. Né? E o doutor João viu, cada vez que eu movimentava o pé, a boca do burro fazia assim. Ele queria morrer, a Fran queria me matar. Mas eu sei que eu estava com a perna cruzada, que estava debaixo da mesa do presidente da Câmara. Ele não via. Sim. Então estava tranquilo. Eu gosto das... Vou diminuir. Vou usar mais quando for para o shopping. Presidente da neta.
Muitas, muitas. Acho que Muito toda a bom, coleção. muito bom, muito bom. Eu, assim, o doutor João, ele tem um computador fora do comum, que ele comprou no exterior. Computador minto, um tablet gigante. A tela dele ocupa tudo. É melhor do que qualquer notebook. Sim, Para uma apresentação, uma TV. sim, Eu, assim, eu vou mostrar para eles como dá para fazer uma apresentação com papel de pão. Que eles brincaram no carro. Tu vai apresentar com papel de pão? Falei, é. Mas tá, prometi que ia apresentar visualmente. Sentei, falei tudo sobre o que precisava fazer no município para poder atender o que eles queriam atender, tinha que fazer algo anterior, que é a mudança comportamental da cidade. Primeiro, passando pela mudança da lei orgânica e do plano diretor. Porque eu não consigo avançar com as novas ações se eu não mudo a lei. Então, estou conversando e fui por amostragem. Está vendo aquele pé? Está vendo? Como é que liberaram aquilo? Está ilegal. Por que eu falo isso? Porque eu sei. Eu implemento isso nos municípios. sim. Eu sei como fazer. Então, eu falei, o cara sentiu, e foi um bate-papo. E consegui fazer em 1 hora, sem a apresentação do visual. E o cara entendeu isso aí maravilhado, já lançaram uma reportagem que mandaram para nós. A empresa que vai revolucionar o município. Que legal. Fui para o outro. Poderia fazer a mesma coisa. Falei, não, eu tenho uma equipe. Agora eu vou mostrar para eles que a mesma coisa visualmente, claro, visualmente tu grava mais, mas que vai dar o mesmo efeito. Sim. O que é ter conhecimento. E apresentei. Eles, porra, mas como é que você fez isso? A vida. Nem que você faça por repetição. Repete, 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 repete. Não vai saber. Ou faz por a busca de conhecimento. Sim. Quando une os dois, aí E melhor a ainda. pessoa que é safa nesse negócio de... Ela vai fazendo e vai testando no olhar das pessoas o que vai vindo. Tá dando certo, tá emplacando, tá emplacando, tá emplacando. Ó, aqui não deu. Não Volta, deu. volta, Opa, volta, volta. Isso! Tá vendo? É isso. Porque eu falo, vamos lá, preparamos tudo no computador. Chega lá, travou o computador. Você se desespera? No jantar que a gente fez para o banco, a pessoa que foi aprender, houve um atraso no telão, houve um atraso. Mas tudo, eu até fiquei contente porque atrasou. Porque trânsito dos infernos, pessoas atrasaram para chegar. Eu precisava que todos, 100% do que eu convidei, chegassem. E nós usamos muita metodologia até para te convidar para um evento. Sim. E eu vou te convidar. Quando eu te convidar, eu vou te ligar, eu vou tomar um café contigo, eu vou vir aqui. Vai dizer, ok? E eu não vou confiar em ti. Não é em ti. É porque as tuas agendas vão serem quebradas pelo caminho. Os ventos contrários vão te dizer assim, não vá. E eu não posso deixar esse vento contrário. Eu tenho que ter processos. A minha secretária vai te ligar uma semana antes, confirmando. E nesse caso específico, 2 dias antes, eu e a Fran vamos levar o convite impresso, metodologia antiga. Não vão mandar por PDF. É responsabilidade. E você vai dizer, posso levar o Pedro, o João, a Maria, o José? Não, é você. Ele é individualizado para você. Você tem que entender que é para você. Com certeza. Teve o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, de São José, queridão, amigo de muitos anos. Realmente, passei por um processo aí, um exame invasivo, e não estou me sentindo bem, vou mandar o adjunto. Não, não tem relação com o teu adjunto. É para você. Sim. Mas você manda a fulana, que ela é minha amiga, e é da tua secretaria. Ela te representa. O adjunto não tem relação. Então, nós somos assim. Eu e a Fran somos assim. Sim. Então, tu vai criando metodologias até num evento. Aí, como houve esse banco, o cara do banco, que ia palestrar, um queridão, mas para se justificar, tem coisa que não justifica, passa batido. Só toca, meu amigo. Só Só toca. toca. E ele, na terceira justificativa, assim, porque atrasou, porque, desculpa, e assim o telão não ficou bem, não está aparecendo aqui. A Fran sai de onde ela estava, ela vem, vou acabar com ela, assim, no bom sentido. Sim.
quando ela termina, ela vai para o agradecimento o jantar vai acontecer. Ela fala, não, eu entendi todos os atrasos, mas para nós, isso nós estamos acostumados, não foi um atraso, ele foi proposital, foi pelo acaso, por Deus, porque deu tempo de todos chegarem. 100% dos nossos convidados estão aqui. Que Sim. bom. Sim, Se sim, tivesse sim, acontecido antes, talvez talvez não teria todo mundo aqui. 30% não teria aproveitado para conhecimento desse banco fantástico. Sim. Aí enalteceu o banco. Mas, se tivesse dado pane no computador, o Hilário é um conhecedor de finanças, quem sabe faz ao vivo. Exato. Sem computador, e explicar, e nós ia entender, não é isso, Hilário? Sim. Aí eu aproveitei e falei, Fran, você não falou lá no evento? Então, assim, filha, no papel de pão a gente faz. Exato. Eu acho que só para endossar aqui para nós finalizar, eu acho que essa junção de vocês é uma junção no método tradicional com o método atual. Isso. Entendeu? Eu acho Isso. que, né? Foi a melhor fusão. Exato. É um método tradicional, é um método atual. E sabe, agora você falou, eu vou te dar, a galera aqui tá vendo ainda, mas eu vou te dar uma ideia de que quando eu vou... Já aconteceu 2 situações de eu ter que subir e acontecer algum erro e eu precisar ganhar tempo para ajeitar slide, para a galera organizar ali atrás. Aí eu conto a história do burro falante. Já ouviu a história do burro falante? Vamos lá, vamos ver. Agora conta. Havia um prisioneiro, né, num reino antigo, e o cara estava ele estava com prisão de morte. Ele ia ser degolado, executado. E aí, cara, ele tava lá falando, tinha um burrinho num curralzinho do lado, ele tava falando com o burrinho ali, e daí falou, cara, tá falando batendo diálogo com o burrinho, daí chegou o cara, olha só, tá quase na hora, você não vai aproveitar o teu último dia? Ele, não, tô ensinando esse burro aqui a falar. Ele, não, mas como assim? Ele, não, até se tu quiser falar ali com o rei, eu ensino o burro a falar. Isso é minha família, é de... anos e anos que a minha família vem fazendo isso. Isso é um dom que eu tenho. Não, peraí, então eu vou falar com o rei. Daí foi lá no rei, falou, ele falou, não, chama ele aqui. Chama ele aqui que eu vou bater uma ideia com ele. Aí chegou lá e falou, tá, mas tu sabe mesmo fazer o burro falar, cara? Ele falou, não, eu sei, com certeza. Ele falou, não, isso é minha família. Tá, mas vamos fazer o seguinte então. Eu vou te dar 1 ano. 1 ano e tu vai ficar treinando esse burro. Se depois de 1 ano eu vou te chamar aqui, tu não fizer esse burro falar, tu vai morrer da forma mais cruel que tiver, tá? Mas se tu fizer ele falar, tu vai sentar aqui do meu lado para ser o meu conselheiro, porque eu tenho tudo, eu tenho as mulheres, tudo que eu quiser na minha mão eu tenho, mas eu não tenho um burro que fala. Então isso realmente é algo raro. Eu quero isso. Quer aceitar? Não aceito. Tá, então pode ir lá, pode acompanhar ele, vai na cela dele, pega tudo as tuas coisas, que tu vai se dedicar agora 1 ano a fazer esse burro falar. Aí ele chegando lá na cela e tal, pegou e foi entrar na cela, o parceiro dele conhecia ele desde pequenininho e falou assim, que conversa é essa, cara? Que burro falar, cara? Tu nunca fez burro falar, cara? Tu vai morrer. Tu vai morrer, cara. Eu já ia, né? Daí ele falou o seguinte, a seguinte palavra. Em 1 ano, o burro pode morrer, o rei pode morrer e eu posso morrer. Então tem situações que a gente só precisa ganhar tempo. Aí, ó. Gostei, cara. Viu só? É isso. Tomei tempo, dá tempo de pensar, dá tempo até de fugir. Então toda vez que me enquadro em algum negócio que eu preciso... cara, vai lá, abre, só temos que Fala ajeitar com o tal burro. coisa. Eu falo assim, pessoal, vocês conhecem a história do... Boa, gostei. E no final casa com essa do ganhar tempo. Aí se faz muito na parte recursal judicial. Eu vou perder, mas eu preciso ganhar tempo. Exato. E entra naquela parte do negócio que você falou, assim, que a gente estava conversando antes, que o bom contador, ele vai te dizer, cara, pode ir aqui, tu vai pagar tanto, se tu ir aqui, pode dar merda, mas tu vai ter tanto tempo para resolver. Advogado. Assim, gostei. Gostou? Essa aí dá pra usar, né? Todas as 2 histórias para mim já vou usar. Boa. Vai aderir no repertório. Galerinha de casa, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Conversa magnífica, muito boa mesmo, gostosa mesmo. E galerinha de casa,
acompanhem o nosso canal, sigam, se inscrevam e, cara, é fantástico para observar e aprender com... Quer deixar o teu arroba aí pra galera seguir também? @Helmut Pichler ou @Grupo Malta Pichler, os dois. Qualquer um vão te achar. É que o nome é complicado, né? Se eu tiver que soletrar, vai primeiro no Grupo Malta Pichler que não tem erro. Que vai ser o golaço, daí lá te Lá, acha. lá me acha, lá Perfeito, me acha. perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, audiência. Valeu! Gostou?